eu comecei a, em vez de todo mundo tava recluso, eu pensei ao contrário. Eu falei, não, eu vou dedicar o dobro, porque eu tô em casa, eu vou fazer alguma coisa. E foi quando eu comecei a ministrar aula particular, criar workshop mensal. Você está no Pacecast. Grandes histórias, grandes ideias, grandes negócios. Pacecast, onde as ideias ganham voz. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esse que é o episódio 3 do Pacecast. E hoje a gente tem uma convidada ilustre, né? Ariel Kali, é uma das principais bailarinas aí de dança árabe do mundo, né? A gente tem o prazer de recebê-la aqui no podcast. E pessoal, é o que a gente já falou para vocês. O nosso intuito aqui é a gente falar sobre negócios, arte, cultura, moda, né? Inclusive o nosso quarto episódio aí eu vou trazer um cara sensacional. Então fique acompanhando aí os nossos conteúdos e não deixa já de seguir o canal, curte, compartilha com quem você gosta, que aqui a gente traz conteúdos de muito valor aí para vocês e nada que é montado. A gente vai ter um bate-papo aqui bem livre aí para vocês, para trazer muito conhecimento, né? Para quem quer às vezes ingressar no mundo no mundo artístico, no mundo da moda, né? E também no ramo de danças árabes, né? Que hoje a nossa convidada é o que mais domina, né, Ariel? Claro, sim. Ariel, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui, pelo convite da Pace Media, da Anexa. É um prazer poder ter um bate-papo aqui, conhecer um pouco mais e falar um pouco sobre a minha arte, né? Sobre o que eu faço, nesse bate-papo que a gente está 100% aqui para ser natural e vai ser maravilhoso. Estou ansiosa já pra gente começar. Então vamos lá, para começar, se apresente. Quem que é a Ariel Kali? Claro, vamos lá. Primeiro, Ariel Kali. Eu comecei nesse mundo da dança bem novinha, com 6 anos de idade. Atualmente eu tenho 21 anos, trabalho com dança oriental, dança do ventre, viajando através da minha arte, do meu trabalho, ministrando aulas, workshops, palestras, shows também. Dependendo do país que eu trabalho, já visitei e trabalhei em mais de 17 países. Trabalho nas redes sociais, Viajou né? muito já, então? Já viajei um pouquinho bom já. E se Deus quiser não, esse ano a gente vai aumentar mais 3 países. E aí estamos crescendo cada vez mais aí com o tempo. Mas já tô nessa caminhada há um longo tempo e trabalho 100% com a dança oriental, dança do ventre. É o meu principal ramo. E as redes sociais, claro, mas trabalhando com dança também. E viajo o mundo inteiro, fazendo o que eu amo, ensinando, dando aula, palestra, participando de ambientes, festivais de dança oriental, que não é tão conhecido, né? Mas existe um mundo totalmente à parte. E estou nesse caminho, trilhando aí uma vida maravilhosa e muito feliz de viver com a arte que eu amo, que é a dança oriental. E Ariel, você... Muito assunto, né? Nossa, é muita coisa pra Parece falar. Que ela já fez até um resumão. Não, nossa, tem muita coisa pra falar. Mas vamos lá, Ariel. Você comentou que começou com 5 anos de idade na dança. E o que fez você ingressar nesse ramo com apenas 5 anos? Olha, na verdade, quando eu tinha 5, 6 anos, eu tinha um probleminha que era depressão infantil. E eu não sabia ainda. Eu era muito tímida, eu não falava com ninguém. Eu era muito... A minha família percebeu que tinha alguma coisa acontecendo comigo. E fui aos médicos, tudo, e eles indicaram algo que me fizesse, não sei, ter uma vida mais normal como criança, né? Que eu não falava, eu era quase muda, né? Minha família achava que eu era muda. E aí eles indicaram ver alguns tipos de arte, teatro, danças. E a minha mãe começou a tentar me ingressar em um monte de estilo de dança. Eu tentei vários. Balé, jazz, street dance, todos os estilos de dança. Tentei psicólogo, só que nada mudava, eu continuava da mesma forma. E aí a gente pensou, não, a arte não é pra ela, a dança, sim, nada. Aí a gente desistiu de dança, na verdade, não tava mais nos planos. E aí eu fiquei só no psicólogo, né, na época que diagnosticou tudo. E aí, com o tempo, eu comecei a fazer somente a terapia, né, ali. Só que aí minha mãe, foi por causa dela que ela quis começar a dança oriental. Ela procurou, porque ela é na época da novela O Clone, né, sim, que todo mundo conhece a dança oriental, a dança do ventre, pelo que diz a novela O Clone. Ela começou a fazer aula e um certo dia eu falei, não, vou acompanhar, ver o que é isso, né? O que é dança do ventre, o que é dança oriental. E eu fui.
Nessa primeira aula, eu já fiquei bem abismada, assim, eu fiquei sem entender, porque é um idioma árabe, eu não entendia nada, a criança olhava para aquilo dali, um monte de mulher junto, mas me encantou. E cada aula que ela ia, eu comecei a acompanhar, umas 2 vezes na semana que ela fazia aula, e com o tempo eu me senti confortável e comecei a fazer aula junto com ela. Tipo, não fui convidada nem nada, eu tava lá, levantava e comecei a fazer aula. E a professora viu que eu tinha uma certa habilidade, não sei de onde, mas eu tinha uma facilidade com a dança, e ela me convidou para fazer parte do grupo infantil. E foi aí que eu comecei a melhorar o quesito que nada tinha me ajudado a falar, a voltar a uma vida normal, né, de uma criança. E a dança começou a me trazer... Você não brincava? Não brincava, não conversava. Eu era muito antissocial. Se chegasse uma criança para falar comigo, eu não falava. Eu me sentia mal, na verdade. Eu só falava com a minha mãe, com meu pai e coisas pequenas. Não era muito feliz, né, nem nada, nem tinha o comportamento que uma criança deveria ter. Sim. E a dança, com o tempo, virou um hiperfoco, na verdade. Eles falam que quando nós temos alguma depressão, alguma coisa cognitiva ou mental, a gente cria um hiperfoco em algo. E o meu hiperfoco naquele momento virou a dança. E eu percebi que virou. Então, a minha parte favorita do meu dia era chegar da escola e ir pra dança. Se tivesse 5 vezes na semana, eu pedia pra minha mãe, me leva 5 vezes na semana que eu quero estar lá, sempre fazendo aula. Então começou como um escape ali pra te ajudar no... Até um tratamento, né? Sim. Basicamente foi um tratamento pra você. Foi um tratamento. E pós, tipo assim, depois de 5 meses você já tava... Exatamente, esse é um ponto engraçado, que foi muito rápido, sempre foi muito natural a minha... Não sei porquê, algo ali, acho que deve ser o que eles falam de dom, mas eu acredito muito que quando a gente tem uma missão, tudo fica mais fácil. Mas com 3 meses de aula, tipo, fazendo aula mesmo, sem acompanhar ela, eu fui pra minha primeira competição, já ganhei 1º lugar. Aí comecei a viajar. Na minha primeira competição, eu já ganhei 1º lugar. Uau. Foi no Dança Uberaba, que faziam aqui um festival em Uberaba. Nossa, eu lembro dessa época aí. Dança Uberaba. Uma curiosidade, pra quem não sabe, eu dançava. Eu sou do ramo da dança, do teatro também. E eu dançava, participei desse festival com free step. Ai, sério? Então, é antigo, tinha várias edições. Nossa, brincar na edição que você participou, eu participei, que eu tinha 16, você tá com 21? Você tinha 5, 7 anos? Máximo 6, 7. Então, provavelmente era... Provavelmente a gente não se encontrou, tá vendo? Basicamente no mesmo ramo. Como o mundo é louco, né? O mundo gira, e agora a gente tá aqui. Mas aí, depois dessa primeira competição, eu gostei de competir. Aí minha família eu sempre tive uma família maravilhosa, que sempre me apoiou mais do que eu mesma, acreditava muito mais em mim do que qualquer pessoa. Então, se tinha alguma competição, eles mesmos falavam, não, vamos levar ela. Aí ia pra cidade vizinha, eu comecei a participar de várias competições, eu comecei a ganhar muitas premiações. Sim. De uma maneira que não era muito normal para que eu tinha acabado de começar, mas é porque eu dedicava muito. Então já era um dom, já natural. Era um dom, mas também era muita dedicação. Como eu criei esse hiperfoco, eu treinava demais, eu ensaiava demais. Meu dia eu nunca fiz pensando, nossa, eu quero ser... Claro que a gente sempre quer ser melhor, só que no meu ponto era porque realmente era uma distração na minha vida. Então eu fiquei muito boa, porque eu realmente passei muito tempo fazendo aquilo, mas não porque era uma obrigação, porque eu amava mesmo, eu gostava e sentia prazer em poder estar ali fazendo o que eu dançando, ou aprendendo algo novo e melhorando. E com o tempo foi muito natural, eu comecei a fazer aulas com muitos professores, eu sempre busquei muito aprender, como eu tinha muito hiperfoco, eu aprendia muito rápido o básico. Então chegou no momento, eu fiz aula... mais de 7, 8 anos com a mesma professora, né? Aí eu comecei a fazer com professores de dentro do país e fora do país, que aí era internacional. Eu fazia aulas online, buscava professores do Egito, da Rússia, da Ucrânia, de vários lugares diferentes, da Argentina, também da América Latina. E sempre fui buscando. Aos 11, eu já tive um professor que falou, você não quer ser professora? Você não quer se profissionalizar nessa área? Que foi o meu professor que ele faleceu, que chamava Henri Neto. Ele até foi o coreógrafo de algumas coisas de algumas coreografias da novela O Clone. Também tive meu padrinho, que é o nome que eu levaria ao Cali, é do Ali Cali, que também me incentivou muito. E aos 11 eu aprendi a dar aula para meninas da minha idade. Então o Cali é o nome artístico. Cali é o nome artístico, Ah, que legal. Isso. Eu tava achando que, tipo, fazia parte do seu nome mesmo. Não, Ariel Cali é o nome artístico, né? Que é, assim como cantores, tudo tem que ter um nome que seja ali, chame atenção, né? Porque meu nome real, gente, eu vou até falar pra eles, é Rita de Cássia. Aí não é um nome por muito isso que famoso, nas gravações do... Gente, já tô adiantando, já porque vai ter um infoproduto dela, muito legal, ele tá saindo do forno. Tá maravilhoso. Mas é por isso que sua mãe tava te chamando de Rita, e eu falei assim, mas gente, quem que é Rita?
E o Ariel, então, não é artístico Não, também. Exatamente. Legal. Tem uma historinha até por trás, meu nome é Rita de Cássia. O Ariel, eu escolhi meu próprio padrinho. Ele que me apadrinhou, e foi uma história legal também, porque ele me apadrinhou dentro de uma competição, porque ele me viu na competição. Sim. E falou, cara, você vai ter um futuro muito brilhante. Eu vejo em você um dom que, pra sua idade, eu consigo ver que não é... Sabe, Momentâneo, você ama mesmo. Ele viu isso bem no início, lá com 6 anos. E ele falou, eu quero que você leve o meu nome. E hoje em dia eu levo pro mundo todo o nome Kali. E o Ariel, ele perguntou, qual que é a sua princesa favorita? Vamos escolher o nome. E era Ariel, porque da sereia. Por isso o nome Ariel Kali. Todo mundo tem essa curiosidade. Mas aí, como eu expliquei sobre como eu profissionalizei tudo, aos 11 eu comecei a dar aula para as meninas da minha idade, né? Logicamente, eu não ia dar para as meninas mais... Mas, peraí, você com 11 anos já estava dando aula? Sim, eu comecei a dar aula para as meninas da minha idade, mas treinando também. Meu professor falava, olha, hoje eu tenho uma turminha de meninas de 7 aninhos, 6, a sua idade. A sua idade não, né? Eu tinha 11 e meninas menores que eu. Isso, exatamente. Sim. Menores que eu, você aprende, né? E elas gostam, elas adoravam, porque a gente era similar, né? Tinha uma idade similar e eu tava aprendendo a ensinar. E aí, com o tempo, eu fui melhorando. Aí, aos 12, eu já comecei a crescer um pouquinho mais a turma. E aos 14, eu tive meu primeiro convite internacional de trabalho, que foi pra Argentina. Aos 14, aí eu já dava aulas para meninas mais grandes, né? Mais velhas de todas também? As idades. Do quê? Meninas mais velhas? Mais velhas também, de todas as idades. Porque aos 14 eu já tinha criado um nome ali de viagem, o pessoal me conhecia, com as redes sociais também. E aos 14 eu já fiz a minha viagem internacional, que foi pra Argentina, ministrei meu primeiro workshop. Agora, quando teve o boom realmente de eu conhecer e viver o meu sonho de viajar ao mundo, foi depois da pandemia. Na pandemia, a gente ficou todo mundo solto ali. Meados de 2022, 2023? Eu digo, meados de... Exatamente, na pandemia foi quando explodiu minhas redes sociais. Mas os meus trabalhos internacionais, eu comecei em Barcelona, na Espanha, fui para muitos festivais na Argentina. Na época era mais... Assim, era o internacional mais perto, sabe? Sim. Não era tão explosão, né? Explosivo. Isso aí, gente. Minha dicção não é muito boa, não. Falo muito rápido. E começou a... Eu já tinha uns bem pontuais contratos. Agora, depois, na pandemia, meu Instagram explodiu. Foi quando eu comecei a usar a ferramenta Reels. Comecei a publicar alguns vídeos. Quando soltou, né? Quando soltei. Eu já publicava alguns vídeos dançando, né? De treino. Desde petitinha. Eu sempre gostei de postar meus treinos. Só que o Reels, ele funcionou demais. Comecei a publicar e, de repente, eu comecei a ganhar muitos seguidores. Até mesmo seguidores que não eram do país, do mundo todo. E atualmente eu tenho 621 mil, agora bateu 621 mil no Instagram. Isso que eu ia te perguntar. Hoje, você somando todos os canais que você domina, Instagram, TikTok, YouTube... Você tem mais de 1 milhão de audiência, mais de 1 né? milhão. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Gente, essa menina é um fenômeno, tá? Se você não segue ela, já segue. Vai lá dar uma olhadinha do tanto de seguidor que essa menina tem. Sim. E só tem 21 anos, hein? Só tem 21 anos. 21 anos. E foi na pandemia que eu comecei a ver um número grande, assim. E foi onde meu trabalho expandiu mais. Que as redes sociais, elas ajudaram muito isso também, né? Expandiu o nosso trabalho. E aí eu comecei a receber diversos trabalhos, aulas. Eu sempre ministrei aula na pandemia, eu trabalhei muito. Foi quando eu comecei mais a trabalhar. Eu trabalhei absurdamente. Quando todo mundo tava ali, eu comecei a... Em vez de todo mundo tava recluso, eu pensei ao contrário. Eu falei, não, eu vou dedicar o dobro, porque eu tô em casa, eu vou fazer alguma coisa. E foi quando eu comecei a ministrar aula particular, criar workshop mensal e trabalhar muita coisa. Então eu ganhei uma credibilidade muito grande durante a pandemia também. O pessoal ainda me enxergava muito como muito criança, né? Muito... Não deve ter uma base. Seus 16, com meus 16, 17. E é difícil você ter, querendo ou não, uma visão. Uma autoridade sobre as pessoas acreditarem no seu trabalho ou pensarem em realmente um trabalho bom. Então você tinha que provar, né? Então na pandemia eu fiz isso de querer provar que eu consigo, que eu faço. Estudei muito. E hoje em dia, depois da pandemia, das redes sociais, eu comecei a receber milhares de convites. Que é o que atualmente onde é meu principal meio de trabalho, né? Muita gente olha as redes sociais, meus vídeos, meus trabalhos. E hoje em dia, estou nos 17 países aí. Esse ano eu vou conhecer a Polônia de novo, Panamá, tem muitos países novos. E tá só começando. Eu comecei a viajar muito, assim, agora. Então ainda tô deslumbrada, é muita coisa para viver, sabe? Mas essa é a minha história de como eu cheguei até aqui.
E, Ariel, você comentou que você começou a dar aula muito cedo, né? Você sentiu alguma barreira, por exemplo, no momento que você foi começar a dar aula para pessoas mais velhas sendo nova? Claro, Eu totalmente. falo, que tipo, é engraçado que eu dei aula, dei muito tempo aula de teatro e quando eu comecei a dar aula, eu dava aula para pessoas mais velhas e eu passei por essa barreira. Tem. O que esse moleque tá querendo me ensinar alguma tem coisa, tudo a né? pessoa ficar meio receosa de aprender algo com você, porque Isso, as pessoas, experiência é com anos que se ganha, sim. mas também com estudo, eu creio. Mas eu tive essa barreira muito grande. Até, às vezes, eu me desmotivei uma época, porque eu pensei, eu acho que realmente eu não devo ensinar pessoas que não são da minha idade. Só que, pelo contrário, eu tive muitos professores que começaram do mundo da dança, da arte. Eu tive professores que começaram a dar aula muito antes que eu, com 11 anos, para pessoa com o dobro da idade. Sim. E com a experiência que eu criei, porque, como eu te disse, eu criei um hiperfoco muito grande. Eu estudei o que acho que em anos eu precisaria, eu estudei em 3 anos, o máximo que eu pude. Eu digo, tipo assim, de estudo. Se eu tinha 1 ano, eu conseguia transformar em 3 meses e assim eu ia. Então eu sempre estudei muito, inclusive como a dar aula e preocupar, porque ainda mais com a minha arte, que é dança, a dança em si, a gente tem que preocupar com que a gente está ensinando alguém que é o outro corpo. Sim. É um corpo da pessoa, então a gente tem que ter um cuidado, né, de não lesionar, saber explicar anatomia, a gente tem que entender a fisiologia. Então muita gente tinha essa dúvida se uma criança sabia. E eu sempre tive um suporte também, né, porque eu acho que, claro, com a idade que eu tinha, não tem como eu tirar da minha mente. Eu sempre tive suportes quando eu estava iniciando a ensinar, para poder falar, não, olha, isso aqui. Então eu sempre tive suporte. Você teve o acompanhamento sempre das pessoas claro, que te ensinaram. Até para exatamente, até para poder continuar ensinando. Que eu acho que o erro também é até quem é mais experiente, tem mais idade, é pensar que aprendeu tudo. E nessa vida a gente nunca aprende nada, né? Completamente. Na verdade, a gente aprende, mas a gente continua aprendendo. Exato, é isso que eu ia falar dia. agora. A gente não aprende completamente, a gente está sempre aprendendo, né? A dança muda, o pensamento muda, tudo vai modernizando e vai se atualizando. Então, nós temos que atualizar também. Então, creio que é isso. E hoje em dia, eu vejo muito o impacto que tem pessoas que fizeram aula comigo, agora com 21, mas também fizeram aula comigo quando eu tinha apenas 14 anos de idade. Nossa. Eu tive já esse impacto. Então você tem um público volume, um público que te segue. Exatamente. Literalmente fiel ali. É uma comunidade. É uma comunidade, é o que eu ia falar. O mundo da dança oriental, ele é muito pequeno. Então, quem me vê hoje e faz aula, vai nos festivais, é a mesma pessoa que me viu começar com 6 anos de idade. Que bacana. Nossa, eu sempre me emociono muito quando eu lembro, porque as pessoas chegam em mim e falam, cara, te ver viajar o mundo e tá realizando seu sonho, parece que você é minha filha. Porque eu te vi começar e batalhando, eles viram tanto que minha família me apoiava também. Eu lembro de quando você tinha 6 anos, e você era só uma menininha. E pra muitos era só uma brincadeira, né? Que você ia parar com o tempo. Mas com a sua determinação, olha onde você chegou, cara. Você tem 21 anos, você tá viajando o mundo, você tá ensinando pessoas que dobro da sua idade e que você não desistiu, né? Porque se eu tivesse escutado as primeiras rejeições, igual você me perguntou, sobre ensinar pessoas mais velhas, que eu já de pessoas mais experientes que eu, que já ouvi alguma coisa, tipo, ai, não, mas o que essa criança querendo ensinar pra mim? Eu me desmotivaria e não continuaria. Eu fiz ao contrário, eu continuei. Ou então, quando alguma coisa não deu certo, algum trabalho não deu certo, ainda mais no mundo da arte, a gente não tá sempre bem, né? Então, algum show pode ser que saia meio assim, e você fala, nossa, tinha oportunidade de alguém na plateia que podia ser um futuro contratante. Autocrítica, e foi horrível. É uma autocrítica muito grande. Eu sempre fui muito autocrítica comigo, mas a dança, não a dança, a arte também é assim, né? Então, sim. A gente mexe muito com competitivo ego. Também, né? Nós mexemos com ego, com vaidade, com querer ali... Tem uma certa competição, né? Essa competitividade, tanto nós com nós mesmos, quanto das pessoas que estão querendo chegar no nível que você quer também, né? Todo mundo quer evoluir. Sim. Então, mas aí que vem desculpa. Não, imagina. Pausar, mas falando até demais. aonde a gente fala que quando a gente fala de arte, ela é muito pessoal, né? Interpessoal. O ator, o bailarino, o dançarino, né? Que tem diferença de bailarino e dançarino, né?
quando a pessoa ela tem essa essência de dentro, que ela é autêntica, ela consegue realmente atrair mais olhares alcançar, e, né, e alcançar realmente o sucesso, né? Hoje eu vejo você com uma bailarina de sucesso. Sim, né? Graças a Deus. E isso porque você foi autêntica. Inclusive você até falou um pouco dentro do curso, né? Que a gente gravou o curso. A gente gravou acabei aprendendo até algumas coisinhas ali. Ele aprendeu, viu, gente? Fez até uns passos. Nossa Senhora. Mas você falou da importância de você competir com você mesmo. Sim, né? Exatamente. Eu acho que eu continuei e o que mais me motivou é justamente saber que a minha competição não era com quem estava do meu lado ou quem estava fora. Porque se eu me comparasse, igual isso na vida toda, a gente sempre se compara. Só que quando a gente começa a se comparar, a gente se perde. Porque a gente fica a grama do vizinho, né? A grama do vizinho sempre vai parecer mais verde, porque você não tá ali vivendo o que o vizinho é. Ainda mais porque eu já cresci, né? Tenho 21 anos, então eu já vim na geração que é tudo rede social. Então, se eu me baseasse sempre no que eu vejo nas redes sociais, todo mundo só posta o que é bom, Sim. o que tá bonito, o que é o melhor. Então, às vezes, eu descobri isso muito cedo, que eu não podia me comparar, porque eu não sei o que a pessoa passava ali por trás. Quando eu falava que comparação tinha que ser comigo mesma. Então, eu aprendi isso muito cedo, mas não sozinha. Também tive os meus pais que me ensinaram isso, que foi sou muito grata pelo ensinamento e educação que eles me deram de ver isso, sabe? A minha mãe sempre me incentivou demais e falava, olha, liga pro seu, que você tem que ser melhor que você. Você tá ruim hoje, amanhã você tá melhor em algo. Agora, se eu comparar, sei lá, nossa, não estou tão bem quanto fulana de tal. Fulana de tal teve totalmente uma caminhada diferente, um estudo diferente, dicas diferentes que a minha. Então, acho que exatamente foi isso, focar em mim, saber o que eu tinha que melhorar. E eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito focada no que eu queria. Eu sempre olhei pra frente e faço isso até hoje. E por isso eu não desisti, porque o que a gente desiste sempre? Eu vejo que as pessoas mais desistem por quê? Porque tava ali, tava dando certo e do nada pareceu que voltou pra estaca zero. E não eu levo muito a sério a constância. Às vezes a gente cai, mas se parar, o tempo vai passar de qualquer forma. Então a gente tem que pensar como que a gente quer passar ele. Se parou, é só começar de novo. A gente sempre pode começar de novo. E eu recomecei, tarde, né? Eu recomecei diversas vezes pra estar aqui. Eu recomecei muitas vezes. Muitas vezes o pessoal pensa, nossa, foi assim, né? Você começou aqui e foi crescendo. Mas foi totalmente oposto. Altos e baixos. Eu, tipo assim, comecei e falei, desistir. não tenho nada. E, tipo assim, comecei do zero e comecei e não desisti. E pode ser que amanhã, não sei, começa do zero de novo, eu sei como começar. Então, pra você, na dança, é igual nos negócios, constância vence do talento? Vence. Eu acho que sim, acho não, tenho certeza disso. Porque o talento, ele chama atenção. Mas se não tiver inteligência a longo prazo e constância, não leva a lugar nenhum. Só é ali um boom que vai acabar em algum momento. Tem um prazo de validade, né? E é o que eu sigo sempre, a constância. Você pode cair, mas o problema é você não ter levantar. Força pra continuar, né? Exatamente. Levanta, vai. Exatamente. Acho que esse é o segredo em tudo. Sim. Se a gente quer uma vida de sucesso ou alguma coisa, algum foco, nós temos que focar naquilo e definir o nosso objetivo de é isso, vou fazer o quê e traçar, né? Planejar. E é isso, eu tive muitos altos e baixos na minha vida, tenho até hoje, porque não é uma vida fácil. Eu tive que abdicar de muita coisa, né? Porque eu tenho 21 anos, sou muito grata por conhecer o mundo, Hoje eu falo 3 idiomas, que eu nunca imaginei poder falar isso com 21 Aprendeu anos. na prática? Sim? Na prática, Viajando? na prática. É fluente em 3 já, então? Em inglês eu não vou falar que eu sou fluente, porque senão vão me julgar. Não, eu tô aprendendo ainda. Mas eu sei dar aula. Em espanhol, eu falo que eu sou fluente, mas a gente sempre aprende, né? Porque espanhol, você vai no México é um, você vai na Espanha é outro. Então também não falo que eu sou fluente. Tem o portunhol, né? Tem o portunhol também, é tudo. Mas exatamente isso. Tem problema de memória, gente. Não lembra o que eu tava falando agora. Você tá falando que você viajou, aprendeu várias línguas. É isso que eu ia falar pra vocês. Que eu tenho 21 anos e faço tudo isso, mas eu atrás tive que abdicar de muitas coisas que uma pessoa de 21 anos gostaria de estar fazendo. Amizades, relacionamentos, festas, tempos de qualidade assim, com a família. Eu perdi muitas datas já comemorativas, abri mão de muita coisa pra poder estar onde eu tô. Não acho ruim de maneira nenhuma. Sou muito feliz, olha onde eu tô. Eu sou muito feliz por
conseguir viver uma vida que eu sempre sonhei. Mas eu sei que eu abdiquei de muita coisa também. Sim. Então, é olhar por todos esses lados. Nós temos que abrir mão de certas coisas se a gente quer algo, né? Então, isso é muito importante também, ter essa visão de... E para Tipo, quem, vamos lá, para mulher, para as meninas que estão começando agora na área, você falou que o seu motivo de começar foi que você era uma menina tímida, não se tive depressão socializava, tinha infantil. depressão infantil, mas existem outros motivos também para as pessoas entrarem, né? Claro, não. Nossa, E o milhares. que você aconselha para essas meninas, essas mulheres, que às vezes a mulher, eu tenho meus 40, 50 anos, eu posso? Claro que Pode, pode. né? Pode. Nunca é tarde, né? É o que a gente estava falando. Nunca, não tem idade. A dança, na verdade, é maravilhoso se você tem essa idade de começar, que você vai descobrir uma nova versão sua. Na verdade, até uma que você nunca esperava conhecer. A dança, ela tem diversos benefícios aí, mentais, físicos, emocionais. E o que eu mais vejo eu tenho, graças a Deus, muitas alunas também que começaram. Eu tenho uma aluna, gente, que ela começou com 66 anos de idade. Nossa. A dançar. E hoje ela viaja também, ela não leva como trabalho, mas se ela quisesse ela poderia. Ela leva como hobby, mas ela viaja para evento, para festival. Tem alguns eventos que eu levo as minhas alunas, internacionais também, que eu faço meio que um balé, né, um grupo. E elas vêm, não é só uma. Eu tenho umas 3, 4 alunas que começaram e viajam demais. Mas os benefícios da dança são milhares. Não tem idade. Assim, minha filha tem 5 anos, quer começar. Entendeu? Não tem idade também. A dança do ventre também. Às vezes os pais têm um certo receio com a dança oriental de ver de uma maneira mais sensual. Mas não, a dança, pessoal, eu aprendi nada a ver com sensual. É muito... As redes sociais. As redes sociais, elas trouxeram de um modo ruim a dança oriental. Tem sim quem usa para esse lado e vulgariza, mas a arte em si é outra coisa, é outra história. E outra, existe vários formatos, né, dentro da dança oriental, vertentes, né? outros formatos, é totalmente oposto. Outras visões, por isso que eu falo que hoje em dia tá mais normalizado, as pessoas conhecem um pouco mais, mas mesmo assim é um mundo muito à parte, né? Sim. Então, quem quer começar com seus 4 anos... Na Argentina, tem meninas que começam com 2, 3 anos de idade. Nossa. É meio que balé, né? E desenvolve a criança, né? Desenvolve tanto coordenação motor. É até bom, né? Para uma criança, assim como o balé, assim como outras danças, a dança do ventre também ajuda, na verdade, muito, até com músculos internos, né? Que a dança do ventre, ela trabalha muito musculatura. Músculos que em outros estilos de dança nós não trabalhamos, né? Então a pessoa ganha uma certa consciência corporal absurda para poder até escolher outras coisas que ela queira fazer na vida dela. Quer fazer outro estilo de dança, a dança do ventre traz uma consciência absurda. E tem muitas mulheres que começam também com seus 20, 30, 40, 50, para buscar autoestima, que é uma coisa que a dança do ventre é o que mais traz, na verdade. Você se sente tão feminina, você descobre arte de uma maneira tão delicada, que a dança do ventre, ela faz você se olhar de maneira diferente, autoestima, autocuidado, empoderamento também, sentir mais mulher, se sentir mais poderosa, sentir que você é capaz. Até um passatempo também, tem mulheres que buscam como hobby. Então sim, tem várias vertentes para quem quer procurar fazer dança do ventre, de todas as idades. É surreal, e essa é a parte linda da dança também, da dança oriental. Ela tem para todas as idades, todos os ensinamentos. Se você estiver aí na sua cidade, já procura, você vai adorar, você vai amar. Se você tiver uma filha, coloca ela também, ela vai amar de paixão. Não só na sua cidade, ela tá lançando um curso agora, tá online. Verdade. Que dá pra... Já pensou em aprender sem sair de casa? Nem que seja 5 minutinhos, sua vida é corrida, com tudo. Tô lançando aí um curso pra vocês, que vai ser... Não vai ser incrível, já está sendo. Padrão cinema, hein? Vocês estão vendo tudo cinema. Isso aqui, né? Foi basicamente isso daqui o curso. Vocês não têm noção. Eu estou tão feliz, tão realizada de poder agora, assim que a gente lançar, alcançar pessoas, não só do Brasil, né, mas do mundo inteiro. Aí estar dentro da casa de vocês, mesmo estando aqui na minha cidade, que seja. E eu trabalho viajando muito. E às vezes vocês têm, até minhas alunas, têm uma experiência tão curta comigo, né? Tipo assim, de 1 horinha, 1h30. E às vezes quer ter esse contato de estudar comigo, aprender. E agora vocês vão ter essa oportunidade. Vão poder repetir 1000 vezes a minha voz ali falando com vocês. Vai ser maravilhoso. Tá, e Ariel, onde você quer estar daqui 5 anos?
seus 26 anos. Ai, Já parou para pensar? que pergunta difícil. Apesar que a dança ela não tem, né, não tem idade, igual a gente falou, mas você pretende levar isso pro resto da vida? Você pretende abrir uma escola? Apesar que já está abrindo uma online, né? Mas uma física, fazer workshops maiores. Claro. O que você Olha, pensa ao longo prazo? Eu acho que a sua pergunta, eu já tenho a resposta sempre, porque é algo que não é uma escolha minha. É algo que já me escolheu. A dança, eu não consigo e não dá pra me imaginar sem a dança na minha vida. Então, se você pretende continuar isso pelo resto da sua vida, eu acho que se eu tentasse tirar a dança da minha vida, ia sobrar a pergunta, mas o que você é? Perde sua Quem alma. é você? Exatamente, porque eu cresci, exatamente por eu ter começado com 5, 6 anos, eu danço há muito mais tempo do que sem dançar, né? Então, eu não posso tirar, a dança já me escolheu ali, eu não posso tirá-la de mim. Então, é uma coisa que sim, eu vou levar pelo resto da minha vida. Pode ser que, claro, com outras vertentes, estou lançando meu curso online, posso lançar outras coisas. Tenho, sim, uma vontade de ter um espaço físico, né, para acolher o pessoal que vem de fora, que queira conhecer meu trabalho. Tenho essa pretensão, sim. Atualmente, mas em 5 anos eu acho que eu ainda vou estar viajando o mundão, viu? 26 anos, né? Muito novinha. Em 10 eu acho que sim, a gente pensa em um lugar físico, mas eu pretendo muito aí estar conhecendo muitos lugares que eu tenho de sonho de trabalhar, de levar minha arte. E também um sonho meu é que a dança seja um pouco mais reconhecida também pelo popular, né? Então Sim. eu quero levar a dança seja uma maneira popular, como o balé, como o jazz. Esse é um sonho muito grande meu, de que a grande massa atinja a dança oriental, a dança do ventre, e conheça o lado real de arte. Não o que muitas pessoas pensam sobre a dança. Porque às vezes eu vejo que tem pessoas que têm receio de começar a dança oriental porque vê como uma maneira sexualizada e sensual. Que é o que mostrou a novela O Clone algumas coisas, que é as redes sociais. E isso não tem nada a ver com que a dança oriental, com o que eu vivo. Eu queria que as pessoas tivessem noção do que eu vejo em festival, em criança, feliz de poder estar ali com um artista, de aprender dança do ventre, de mulheres ali. É algo tão puro, tão bonito, é tanto amor pela arte. Os festivais que eu vou reúne 100 mulheres assim, de se admirarem, de torcer uma pelas outras. É um trabalho em grupo lindo, autoestima, autocuidado, feminismo. Eu acho lindo, maravilhoso, e esse é um sonho que eu quero atingir, sabe? De trazer para a grande massa, até para mídia também, para programas de TV, para influencers da área geral aí, de conhecer a dança do ventre da maneira real que ela é, dessa arte antiga, milenar, do Antigo Egito, de lembrar de toda essa história que existe por trás, Sim. que é uma história muito linda. É uma história muito linda e que esse é um sonho que eu tenho, de viajar. E sim, pretendo abrir meu estúdio, minhas coisinhas, mas é difícil. Agora a dança eu não largo não, a pergunta não largo de jeito nenhum não, não tem como. Nem E se eu Ariel, quisesse. então para quem está começando agora, qual mensagem você deixa para essa pessoa? Acho que não desista, né? E como a gente falou, tenha foco em você mesma, na sua evolução. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de aprender e cada um nós temos que ter metas, né? Tenha uma meta, visualize ela e não para até você atingir ela. Coloca metas pequenas, que aí você vai crescendo, né? Você vai aumentando a meta. Mas a maior dica que eu recebi, na verdade, não que eu gostaria, porque eu recebi, por isso que eu tô aqui, é exatamente isso. Foque em você, tenta ser sua melhor versão todo dia. Não é todo dia que nós vamos ser nossa melhor versão. Tem muitas vezes que a gente vai acordar e não querer fazer, e às vezes a gente não faz, e não tem problema. O problema é isso virar rotina. Sim. E a gente não ser a base da motivação, mas sim do realmente eu quero e tenho constância para fazer isso. Motivação, ela acaba. Se você vai começar a dança do ventre porque você está motivada, maravilhoso. Só que você não continua pela motivação, você continua pelo que você quer. Também, pela constância, exatamente. Então, tenha foco, veja se realmente visualiza o que você gosta, tenha metas e foque em você. Nunca olha para o lado. Se for para olhar para o lado, é só para pegar dica, para ver se é algo que te inspira. A inspiração nós devemos ter. Isso é uma coisa que eu sempre tive também. Eu sempre olhei para o lado com carinho. Né? Exato. Eu sempre olhei para o lado, claro, mas com carinho, com a cabeça baixa de aprender com alguém que tem mais experiência que eu, que sempre vai existir alguém mais experiente que você. Sim. Então, abaixar a cabeça e falar, nossa, obrigada por me ensinar. E aprender com os outros também, se for uma dica construtiva e realmente for boa para você,
que entre na sua cabeça. E que você tenha esse foco, constância, disciplina, que você vai chegar onde você quiser. Isso não é só sobre dança, é sobre tudo na sua vida. E que você que está começando é isso. Acredita em você, que você é capaz. Você é capaz. E não pense que é porque você teve um baixo ali, que você teve que começar do zero de alguma vez que acabou. Não, acabou para quem não tá mais entre nós. Para você, não. Você ainda tem saúde, tá viva, tá respirando. Você pode recomeçar quantas vezes for necessária e mudar de caminho. A gente não precisa seguir sempre a mesma coisa. E deu errado aqui, tenta de outro, tenta, que uma hora vai dar certo. Né? Cada dia é um novo dia. Né? Cada dia é um novo dia e uma nova oportunidade de criar uma história, né? Isso daí. Exatamente. Liel, acho que é isso. Eu nem sei mais o que perguntar, sinceramente. Foi bem completo, né? Não, mas por exemplo, agora curiosidade. Claro. O que você já passou lá fora de dificuldade que ficou marcante pra você, só de curiosidade? Ai, tá. Calma que tem várias coisas que eu já passei fora, mas eu acho que eu vou lembrar das primeiras vezes que eu fui pra fora, que é onde eu passei um pouquinho mais de dificuldade. Primeiro eu comecei a viajar muito nova, né? Mas internacionalmente é outra história. Uma coisa é você viajar dentro do Brasil, mas fora é outra coisa. Quando eu fui pra fora, pra Colômbia, foi um dos meus primeiros trabalhos internacionais, eu tive uma grande dificuldade em tudo. Por ser muito nova, eu não sabia como comunicar em espanhol certinho, né? Porque eu tava começando a aprender espanhol, então a língua me dificultou muito. Mas também me desenvolver como uma pessoa adulta, né? Porque quando você viaja sozinha para um outro país, você tem que se comunicar. Eu tinha muita vergonha. Eu não... Por estar em outro país... Não falar outra língua. Não falar outra língua. Né? Uma cultura diferente, porque cada lugar tem sua cultura diferente, de saber como você chega nas pessoas, como você... Até para dar aula também eu tive uma certa dificuldade, porque de país em país, por incrível que pareça, você também tem que ter uma linguagem, uma captação diferente com as pessoas. Então, quando eu fui para fora, o principal era desenvolver, porque eu era muito nova. Então, a conversar, a comunicar bem com as pessoas, a ministrar aula e tudo. Então, para fora foi isso. Mas teve situações no Brasil também, como eu comecei muito nova, sempre muitas pessoas comentando sobre você é nova demais para começar a dar aula, você não... Acho que a dança não é seu lugar. Eu já ouvi tantas coisas ruins que se fosse para eu seguir isso, eu não estaria aqui onde eu tô. Porque eu já ouvi... Eu levei, desde pequena, eu tive um mental muito forte, né? Eu tive uma família que me ajudou muito mentalmente também, porque eu recebi muitas críticas. Hoje em dia eles chamam de haters, né? Sim, são os famosos haters. Até nos comentários das minhas publicações, porque eu publicava muito. Falando, não desiste, você nunca vai ser ninguém, dança não vai levar em lugar nenhum. Se eu for viver de dança, você vai passar fome. Você não vai te levar em nada. Como eu comecei a viajar para dar aula e muitas pessoas estavam me dando oportunidade pela primeira vez, também comentar, nossa, mas ela não sabe nem como é que fala. Nossa, essa menina não sabe se desenvolver. Sempre tem alguém, né? Sempre. E isso me desmotivava ao ponto de eu chorar e falar, não vou parar, não vou. Pensei em desistir várias vezes da dança oriental. Mas foi isso. Foi muitas coisas assim que eu tive que superar, tanto de hater, como também aprender. Eu aprendi muito viajando a viver, sabe? Eu sou muito grata que a vida me ajudou demais. De desenvolver as viagens, viajar sozinho, a gente aprende muito consigo próprio, né? A gente aprende a viver sozinho, a se virar de várias maneiras em qualquer ambiente. Então eu aprendi muito isso, mas no início foi muito difícil. Mas acho que foi isso. A mais dificuldade de escutar hate eu sempre tive muita crítica sobre o meu trabalho, desde petitinha, porque eu sou uma pessoa pública, então logicamente eu tô ali para poder ouvir. Né? Mas eu nunca me importei. Resiliência, né? Exatamente. Eu nunca me importei. Eu sempre lia e ria, ou então deixava. Nunca vou te responder. Vamos dar palco, não, né? Vamos dar palco. Eu sempre fui muito tranquila. E acho que é isso. É a dificuldade de comunicar e estar em um país novo, né? Que nunca é fácil. Sempre parece que é a primeira vez. Sim. Inclusive, quando eu vou num país novo, eu falo, nossa, é difícil. Mas é isso. Acho que foi o que eu passei maior. E pra gente encerrar, você... vai viajar agora novamente, né? Eu começo a viajar agora de novo. E agora saiu do Brasil... Não paro. 6 meses. A mamãe vai junto? Não, ela não vai. Desde que eu fiz 18 anos, ela não viaja deve ficar morrendo de saudade, né?
Ela morre. Minha família morre de saudade. Minha mãe me Mas você acompanhava. costuma ficar, tipo, um ano fora? Ou... Não, eu na verdade já recebi propostas, a maioria faz isso, só que eu nunca consegui. Eu sou muito apegada à família e também a ter meu momento de lazer, porque eu sei que se eu ficar um ano fora trabalhando sem parar, eu não vou entregar meu melhor resultado. Sim, entendi. Eu tenho que recuperar minhas energias. Então o que eu faço? O máximo que eu pego é um mês de trabalho, né, sem parar, que aí eu vou de país em país. Como eu vou fazer agora? Eu tirei esse mês de férias, né, porque eu tô desde o começo do ano sem parar trabalhando. Desde fevereiro eu não parei. E agora eu vou dia 31, eu vou para São Paulo, volto dia 2, dia 13 eu vou para Mendonça, na Argentina, depois eu vou para outra cidade da Argentina, Córdoba, depois eu vou pro Chile, Meu direto. Deus. Não, então é sempre uma ponte um É uma país... ponte na outra, aí depois eu volto e fico uma semana. Aí eu começo a viajar de novo, aí tem Polônia, tem Panamá, tem México, tem tudo. Isso tudo já é sua agenda já? É minha agenda. Até o final do ano, então. Exato, a minha agenda é uma rotina absurda, eu tenho até 2027, 2028 fechado já, mas quem de agenda. Gente... Até eu queria, né, viajar assim, é bom demais, né, não? É bom, mas é cansativo. Não, é um mental ali que... É trabalho, né? Tem muita gente que acha que dança é um hobby. Nossa. Mas não, hoje você vive da dança, correto? Eu vivo da dança, é meu trabalho. E é um trabalho muito que eu tenho que levar muito a sério. Sim. Né? Porque fora eles são mais ainda... Fica em cima, assim, né? De entregar um bom trabalho. São rígidos. E eu também sou rígida comigo mesma. Sim. Muito, extremamente. E é uma coisa muito diferente você viajar por lazer e viajar por trabalho. Por trabalho. O trabalho, a viagem já é cansativa em si. E como eu trabalho com o corpo, tem viagens, como eu moro em Uberaba, né? Eu moro em Uberaba, Minas Gerais. Uberaba, eu tenho que fazer umas 3 conexões pra poder chegar no lugar. Então tem viagens que é 2 dias de viagem. Nossa. E eu chego e tenho que trabalhar. E os trabalhos em festival, como são só 2 dias, tem competições que tem 300 participantes. Tem hora que eu fico 12 horas em júri, de virar um dia pro outro. Que eu tenho 3 entradas de show, só que os meus shows, as minhas danças, elas são muito... É quase uma aula de crossfit de Hyrox, gente. 6, 7 minutos, e às vezes são 3 entradas, sem parar, então é um gasto físico muito grande. Aulas, eu tenho que dar aulas em outros idiomas e tudo, às vezes são 3 horas de aula por dia, ou maior, 6 horas, porque tem vezes que é 2 aulas por dia. Então é muito cansativo, é muito exaustivo. E pega muito da mente também, porque viajar para outro país já é muita responsabilidade. Sim, se perder o passaporte, sim. você não volta, você é deportada. Né? Então a viagem em si, tudo é muito cansativo. Mas, por isso que eu recarrego voltando para casa. Mas estou acostumando. A gente vai indo, a gente nunca acostuma, mas está feliz aí trabalhando com o que a gente ama. E agora eu vou começar sem parar, e eu paro agora só em final de dezembro, janeiro e fevereiro eu volto de novo. Sem parar. Então, minha agenda é sempre... Não tem uma rotina. Extensa. Sempre muito Sim. trabalho. Não é impossível ter uma rotina. É muito trabalho, 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 depois aproveitar as férias. Certinho. Pessoal, Ariel, obrigado mais uma vez pelo convite, uma viu? Honra. Pelo convite. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Claro. E, pessoal, o curso dela, provavelmente aí, finalzinho, né? A gente tá aí no finalzinho. Tá entrando em agosto, né? Entrando em agosto agora. A gente agora. espera que até o final de agosto, início de setembro ali, a gente já tem esse curso aí em primeira mão para vocês. Claro, gente, certo? com os melhores, viu, gente? Tá uma produção que tá muito melhor do que eu imaginei que ficaria, com a parceria deles, do pessoal aqui, que é... Vocês não têm noção da produção que tá sendo. Tá cinema, tá Netflix. São 2 cursos, tá? São 2 tem cursos. O básico. Tem o básico pra quem quer começar do zero, nunca fez dança e quer chegar ali no nível intermediário, quase avançado. E tem o profissional, que é o avançado, que é mais aprofundado. Que já é pra quem já dança e quem quer já dança e quer se melhorar, profissionalizar, né? melhorar, aprimorar a sua dança e aprender novas técnicas também que eu ensino dentro do curso. Tá imperdível, gente. Um curso complementa o outro. Já manda mensagem lá no direct dela, já vai fazendo sua pré-inscrição ali pra já faz pegar em primeira mão assim que sair. Porque tá incrível, tá? Tá com produção aqui também em peso. Vamos lá. Obrigada, viu? Gente, obrigado, Uriel. Um prazer. E, pessoal, pra quem gostou desse episódio, já deixa aqui embaixo o que você achou, comenta aí, já segue o canal, compartilha com os amigos, tá? Ativa o sininho lá pra você receber sempre as notificações dos novos episódios que vão sair, beleza? Gente, brigadão, beijo no coração. Tchau, obrigado, tchau, Ariel. gente. Boa viagem. Obrigada. Né? Obrigada. E, se Deus quiser, num próximo episódio aí, a gente convida ela de novo, assim que ela voltar de viagem pra contar mais. E não perca os podcasts, tá maravilhoso, viu, gente? Eu tô assistindo. Maratona aí também. Bora lá, com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grandes histórias.
Grandes ideias, grandes negócios. Pacecast, onde as ideias ganham voz.